Seja muito bem-vindo a mais um Talk Boss. Esse quadro que está tomando uma grandiosidade na internet, né, no nosso YouTube, no canal da Mactiva. Aqui a gente trata sobre assuntos diretamente com o seu Marcos, que é o criador, né, da Mactiva, criador de muitas máquinas e que vem para nos ensinar muitas coisas. Hoje o cenário está um pouquinho diferente porque a gente tem um convidado muito especial que é primordial na empresa Mactiva, que é o Jonathan, né, que ele tem aí a Alimac, que é uma assistência técnica autorizada da Mactiva lá em São Paulo. E hoje o bate-papo vai ser muito interessante com muitas histórias. Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Muito prazer em estar aqui tentando dar umas explicações para vocês mais uma vez sobre máquinas, sobre detalhes técnicos, né? Sobre detalhes de funcionamento e também aqui para fazer um agradecimento, né, ao nosso querido Jonathan, que está com a gente já há praticamente 8 anos, que me ajudou e muito no desenvolvimento dos equipamentos, das máquinas, né? Tanto no desenvolvimento como hoje ele está sendo a parte funcional, dando a cobertura nessas máquinas que desenvolvemos juntos na casa dos clientes, nas indústrias dos clientes, né? Onde dá segurança para os nossos clientes trabalharem como base. Então, Jonathan, muito obrigado pelo que você já fez e vamos tocar o barco que você ainda tem muito a fazer por nós, tá? Seja o pessoal muito conta com você lá e precisa de você para que o nosso caminhar seja cada vez mais sólido, que a gente esteja com os pés firmes no chão, tá? E também provando isso daí, que a Mactiva é uma empresa que valoriza as pessoas que trabalham com a gente, que dão valor ao serviço, dão valor da empresa, né? Fazendo um bom serviço e está crescendo. Olha, a confiança que nós temos em você é muito grande. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço, Marcos, pelo professor que o senhor foi aí, né? Tem sido desde a entrada aí até hoje, cada dia aprendendo mais, né? Na evolução da Mactiva, desde que entrei aí 8 anos até hoje, uma evolução muito grande e cada dia evoluindo cada vez mais. E é um prazer e uma alegria muito grande fazer parte desse time. O seu Marcos é um criador de grandes nomes hoje do mercado e você é um deles, né, Jonathan? Ajudando a gente há bastante tempo. Sim. Conta um pouquinho dessa sua história, como que você começou na Mactiva, como que foi vocês dois? Fico muito feliz em fazer parte aí do time, né? Há 8 anos atrás eu trabalhava em uma engenharia, fazia projetos elétricos, trabalhava na parte elétrica fazendo projeto, né? E vinha conhecer o senhor Marcos, me chamou, fizemos uma entrevista, lembro até hoje. Não sei se o senhor vai lembrar, senhor Marcos, sentamos no barracão, lá em cima de 3 carcaças, eu, o senhor e o Thiago, né? Aí conversamos, batemos um papo, ali que foi acertado a entrada minha na empresa, né? E assim começou. Entrei como montador eletricista, sim. Entrei como montador eletricista, comecei a montar painel, né? E pela experiência que eu tinha aí de projetos, aí comecei colocar em alguns projetos no papel, né, seu Marcos? De parte elétrica, né? Fomos colocando, acertando algumas coisas, né? Juntamente com o seu Marcos, melhorando umas, atualizando outras, né? E assim fomos crescendo, né? Sim. Juntos. Eu fiquei sabendo que era um sonho seu, né? E o seu Marcos acabou te ajudando em relação a isso, a ir para São Paulo. Como que foi isso para o senhor também? Poder proporcionar isso para alguém e hoje a gente tem um técnico em São Paulo que ajuda tantos clientes. Exatamente, Bia. Esse é o ponto, ajudar os clientes, né? Porque a grande mentoria, assim, vamos falar, a mentalidade da Mactiva é esse, é o bem-estar e a segurança dos clientes. E vendo isso daí, a gente sempre procurei ter alguém em São Paulo, porque São Paulo é o centro grande, de tudo, né? Muito grande. grande. Não temos tanta gente, tantos clientes em São Paulo, né? E a gente está em Limeira, mas nós estamos a 150 quilômetros de São Paulo. Qualquer pessoa, para se deslocar lá, precisa de tempo. Sim. E nem sempre todo mundo tem. Então, sempre foi um sonho da gente ter alguém da Mactiva lá dentro, né? E eu, conversando com o Jonathan teve essa ideia, você prontificou aí, eu mais que rapidamente tentei abraçar isso daí, aceitei, e estamos dando aquele apoio lá e queremos que isso aí só seja um crescimento visando a
tranquilidade a prestação de serviços para os nossos clientes, Bia. E a Mactiva tem muito cliente grande em São Paulo, né? Que faz muitos anos que tem máquina antiga, inclusive, sim, né? Sim, hoje é bacana estar instalado lá é a rapidez, né? Hoje, acontecendo alguma coisa, a gente está à prontidão lá para o mais rápido possível estar na casa do cliente, resolver o problema, né? Porque o mais importante é não deixar o cliente parado. Quem tem máquina aí, está assistindo a gente, sabe como é duro ficar aí 1 dia, 2 dias parados aí com uma ou até algumas horas, né? O Jonathan, gente, eu falo isso com muita certeza porque ele ajuda muito o time comercial, né? Essa semana mesmo eu tive um cliente que me chamou desesperado, falando que a máquina dele não estava funcionando, que ele precisava de ajuda. E o Jonathan, na mesma hora, já falou, Bia, tô chamando aqui ele. Minutos depois, o cara já me chamou de novo e falou, olha, o Jonathan já resolveu, já tô trabalhando de novo, me mandou vídeo. Então, ter alguém proativo, assim, ali em São Paulo, perto dos clientes, é muito importante pra gente. Inclusive, obrigada por dar toda essa assistência para nós. É importante, bacana, né? E agradeço muito ao seu Marcos por todo o conhecimento que eu tenho de máquina de salgado aí, né? Vem com o seu Marcos desde o começo. Então, sim, hoje, graças a ele, eu consigo estar... o problema que aparece lá, para mim, é mais simples. Então, questão de minutos aí, ir por telefone ou indo, né? Ficar... Por telefone mesmo, a gente consegue olhar, ver o que é e tá resolvendo da forma mais rápida possível para o cliente estar conseguindo trabalhar, né? Falando um pouquinho da sua experiência, seu Marcos, o senhor tem mais de 45 anos, né, com o ramo alimentício, e a gente queria saber um pouco como é essa sua experiência, as empresas, assim, que o senhor já passou, tudo que o senhor já conseguiu tirar de toda essa sua trajetória que trouxe você até a Mactiva. Do ramo alimentício, vamos falar assim, eu trabalho desde 1978, né? Eu entrei numa empresa alemã que se chama Hebenstreit Solid, né? Aqui em Limeira, onde nós fabricávamos máquinas para produção de biscoitos de wafer, mas isso eram máquinas muito grandes, muito produtivas. Então, os grandes nomes dessas indústrias hoje, que é difícil a gente falar o nome aqui, mas todos tinham essas máquinas da Hebenstreit Solid. Era uma indústria alemã que se situou no Brasil, e lá eu tive o prazer, né, a sorte de ter trabalhado lá por 6 anos mesmo. Foi onde que eu, sei lá, aquela ditada, né, cada macaco no seu galho, que caiu certinho, caiu como uma luva, onde eu adorei trabalhar, onde eu me dei bem, aprendi a mexer com alimentos, fazer biscoitos, fazer chocolates. Uma coisa. Foi a empresa onde tudo começou. Onde foi a empresa, foi ali que tudo começou na minha vida dessa área de alimentação. Desenvolver máquinas para alimentação, sabe? E durante muito tempo eu fiquei trabalhando nessas coisas aqui, até que em 2010 eu comecei a fabricar as minhas máquinas para fazer essa produção de salgados e doces. Não grandes como era na Solid, né? A Hebenstreit Solid, mas porque a necessidade de pequenos produtores é automatizar a sua produção. Sim. Então, hoje eu estou trabalhando assim, atendendo principalmente os pequenos assim, produtores, mas isso é de larga escala também. A gente tem, como eu falei, a gente tem máquina que produz 50 quilos de salgados horas até 600 quilos horas. Tá? Sim. E aí, se juntar assim, uma linhazinha a mais, nós vamos para 1000 quilos horas brincando aí, que qualquer necessidade hoje nós estamos atendendo, né? E aí o Jonathan, como falou, a grande dificuldade dos clientes em trabalharem é quando eles compram a máquina. É a mesma coisa quando você aprende a dirigir. A grande dificuldade sua é no momento que você está aprendendo. Às vezes tem gente que quer desistir, não quer mais aprender, tá? E aí entra sempre a ajuda do Jonathan aqui, de nossos técnicos, nossos consultores lá, que vai falar para a pessoa, não, você não está funcionando porque você não regulou certo, você não fez a massa certa, não fez as coisinhas, o recheio corretamente como deve ser, a máquina exige, né? Então, Bia, nós temos muitos anos aí, foram muitas e muitas máquinas. Hoje a gente calcula que nós temos mais de 50 mil máquinas no mercado. É verdade. Então... Inclusive fora do país, né? Muitas fora no mundo, também. Graças a Deus, né? A gente tem máquinas no mundo todo, né, Diogo? E hoje a gente consegue atender também as assistências fora, né? Sim. Hoje
uma chamada de vídeo, verificando tudo certinho. Já vi até treinamento em outra língua. Sim. Já vi falar em outras línguas lá. Né? De vez em quando a gente tem que prestar um treinamento personalizado, né? Personalizado não, como todo treinamento para mim é personalizado, né? Porque cada cliente tem a sua particularidade, né? Corretamente como deve ser, né? Uhum. E quando tem alguém que não fala, que é lógico que então a gente consegue fazer em castelhano, consegue fazer em inglês, né? O castelhano lá, e a Mactiva está pronta para isso, né? Para se caso as pessoas necessitarem de outros países e que necessitam realmente, mas nós estamos lá prontos para atender essas pessoas. Sim. Né? A gente conversou um pouco antes de começar a gravação, né, sobre como a Mactiva consegue se adaptar ao mercado, né? Porque o Jonathan, você mesmo, já faz tempo que você trabalha com isso. Então, desde que você começou até agora, as máquinas já mudaram muito, né? Referente à tecnologia, que a Mactiva sempre traz, né? Inovação. Então, como que foi para você também essa adaptação com cada máquina e tudo mais? Para mim foi bacana em questão de conhecimento, porque acompanhei desde das primeiras máquinas, né, até as atualizações tecnológicas, né, ajudei também em desenvolvimentos para chegar nas máquinas que temos hoje, porque hoje, antigamente eram umas máquinas maiores, né, trabalhavam com a SR, as DRs, maceiras maiores, né, e eram máquinas, o senhor vai me falar melhor aí, eram em torno de uns 40, 50 mil, né, seu Marcos? E com o tempo passando aí, né, atualizando e visando também o pessoal aí que, né, os clientes que querem trabalhar na casa, né, querem começar, né, que tem uma renda mais baixa, mas querem começar, trazendo uma máquina aí mais em conta, né, uma máquina mais acessível, entendeu? Porque a Mactiva, o grande pulo do gato na Mactiva foi exatamente isso, né? A gente conseguia atender tanto o grande produtor quanto a pessoa que está começando. Então, a gente consegue atender vários públicos ao mesmo tempo. E para o senhor desenvolver essas máquinas, seu Marcos, como que foi esse processo do senhor também se adaptar ao mercado, né? Não é só a máquina que se adapta. Essa que é alguma coisa. Então, tem dois pontos principais. A primeira coisa é a gente ouvir a necessidade dos clientes, né? Porque quantos clientes chegaram e falaram, olha, meu sonho é ter uma máquina dessa, a minha necessidade é ter uma máquina dessa, mas eu não tenho condições para comprar a máquina. Porque, gente, quando a gente é pequeno, para conseguir recursos para comprar uma máquina cara, era mais difícil. Hoje se tornou mais popular, então está sendo mais fácil a gente comprar. Mas na época era muito caro, sabe? Sim. E então pouca gente tinha condições de comprar essas máquinas. E graças também a uma ajuda assim, de fornecedores que desenvolveram equipamentos, materiais mais baratos, assim, para a gente ter em conta de colocar nas nossas máquinas, né? Nós conseguimos fazer uns produtos assim, de um preço mais acessível aos nossos clientes. Né? E isso aí também se enquadrou em horas e horas de sonos perdidos que a gente imagino. Passando lá, e também com o apoio de funcionários, de colaboradores, né? Como o Jonathan foi na época a gente lá, e é uma equipe, né? É um time trabalhando para atender essas necessidades de desenvolvimento. Cada vez mais a gente está se formando, se consolidando aí no mercado como grandes inovador, né? Sim. E esse é um orgulho para a gente. Tá? E, Jonathan, como que é o seu trabalho lá na Alimac? Conta um pouco pra gente o que você faz. Hoje a gente está localizado ali na Vila Maria, né? Na Rua da Gávea. E hoje a gente foca bastante em muitos clientes que querem uma revisão, né? Ou manutenções específicas, precisam de algumas peças, né? E na medida do possível a gente consegue fornecer, já consegue, né, auxiliando. Já está auxiliando, né? Consegue estar ajudando. Tem muitas máquinas aí que tem 7, 10 anos no mercado, né? Então, hoje que a gente está lá, já o pessoal, né, que sabe que a gente está lá, já leva a máquina, a gente precisa fazer uma revisão, troca de rolamento, retentores, né, potenciômetros, aquela revisão preventiva, falar que você também faz essas revisões, essas manutenções em máquinas mais antigas, né? Sim, não só em máquina nova. Nova, acontece algumas coisinhas, mas é mais difícil, mais o pessoal, mais aquelas mais antigas, né? Que eu pego de 6, 7, 8 anos aí, né? E a galera não troca, né?
Não troca. Não troca. E, na verdade, é pelo contrário, né? Tem muito cliente que eu atendi há 7 anos, 8 anos atrás, e hoje, seu Marcos, vou na casa do cliente, quer dizer, fui há 6, 7 anos, né? Hoje chego, mas cadê a casa? Agora é uma fábrica, chega aquela Gigante. fábrica enorme, né? Já tem 4, 5 máquinas, já não tem só mais uma, entendeu? E é tudo Mactiva. O pessoal que começou com a Mactiva, do começo, tá com a Mactiva até agora. Sim. Né? Sabe da qualidade, né? Sabe do potencial das máquinas, né? A qualidade de peças. Nosso pós-venda, né? Nosso pós-venda, né? Nosso pós-venda, nosso atendimento, né? Peças acessíveis, porque hoje nós fabricamos praticamente 90% das peças das máquinas. A única coisa que não fabricamos é... Os motores, né? Motores, inversores, peças elétricas, né? Sim. Então, hoje a gente consegue, né, seu Marcos, tendo uma peça acessível aí, né? Num valor acessível. Sim. Que uma pessoa consegue trocar, fazer a manutenção e ter uma qualidade no seu salgado, né, seu Marcos? A gente não tem essa política, por exemplo, às vezes o pessoal fala, por que um carro tem aquela manutenção tão cara, sabe? E, às vezes a gente fala, é um exagero, não precisava ter tudo isso aí realmente, sabe? Então a gente não, porque eu penso o seguinte, ó, o cara está lá comprando a máquina, o cliente está lá com a máquina dele, a máquina precisou de uma manutenção, precisou de uma peça, poxa, ele tem condições a gente tem que dar condições para ele para trocar a máquina. Sim. Na falar a verdade para vocês, eu sempre falo, eu não faço máquinas para quebrar. Pode ser que aconteça, que dê algum problema. Então, eu não faço... essa política, não, depois eu quero fazer uma máquina para dar manutenção em vez de manutenção, então eu tenho vergonha quando um cara fala assim, ó, eu quebrou a sua máquina. Eu tenho vergonha de fazer isso, porque eu sinto vergonha e também me sinto, assim, me fugiu aqui a palavra, fico solidário ao problema dele, sabe? Sim. Porque realmente a gente imagina, já pensou a pessoa com um contrato, um compromisso que ele tem lá de fazer uma entrega, e ele depende totalmente da máquina para fazer essas entregas para ele. E a máquina quebra, a máquina dá um problema. Tá? E, então a gente fica preocupadíssimo com essa situação, sabe? Eu não quero que cliente nenhum meu fique na mão. Sim. Então a gente faz máquinas para não quebrar. E infelizmente às vezes acontece. Então eu falo que às vezes as pessoas falam, que como o Deon disse no começo, que às vezes é por telefone. Gente, por telefone ele não manda uma peça e nem troca a peça. Às vezes o problema era algum probleminha, alguma coisa que estava errada, ou na operação, ou na verdade, muitas vezes, né, seu Marcos? Muitas vezes. Da adaptação do cliente também, né? Vamos falar assim, 90% dos nossos chamados são coisas erradas. Tanto é que os defeitos da máquina, quando o Adriano falou que a máquina nova não dá problema, mas só que a maior parte dos chamados são quando a máquina é nova, sabe? A máquina não, por quê? Porque a pessoa ainda não conheceu a máquina, não trabalhou. Dá gosto de ver quando o cara trabalhava numa indústria, né? E também todo mundo, isso aí é normal nos dias de hoje, e ele conseguiu, trabalhando naquela indústria, conseguiu comprar uma máquina e veio. Então, esse cara vem, ele não precisa de treinamento, que ele já conhece, já trabalhando. Só olha o vídeo que a gente tem no YouTube e já consegue trabalhar. É mais fácil. Às vezes era funcionário de uma outra fábrica que já era cliente nosso. Sim. Então o cara já conhece. É muita gente que chega e fala, eu trabalhava na fábrica tal lá, eu conheço sua máquina, agora eu consegui juntar um dinheiro. E agora comprar. A facilidade que vocês fizeram hoje de pagamento. Já veio do manuseio, já, né? Já veio, ele já está sabendo trabalhar com a máquina. Então, essas máquinas a gente não tem chamado. Sim. Aí essa máquina funciona bem. E é o que eu falo também, seu Marcos, para todo cliente, né? Tem bastante cliente que no começo tem bastante dificuldade, né? E eu falo assim, você tem que manter a calma. Você não pega um carro aí, você não faz 18 anos, pega um carro, senta no banco e sai dirigindo. Né? Hoje você precisa fazer lá, na minha época, acho que fazia umas 7 ou 10 aulas, né, para você aprender, depois passava num teste, né? Então... E tem a insegurança de você começar a dirigir. Aí eu falo para todo cliente, calma, né? Errar é normal, você vai errar e é com esses erros que você vai se aperfeiçoar e vai aprender. Depois que você aprender, você pode ter certeza, eu até brinco, eu falo assim, ó, você pode ficar nervoso agora, depois que você aprender, você vai falar assim, nossa, Edson, eu te ligava por causa disso, eu não acredito que eu tô te ligando por causa disso, né? Vamos falar, uns 20 dias atrás, aconteceu
um episódio assim comigo, né? Que eu, na mesma hora, fiquei até feliz da vida. Que eu fui um local, para ser mais franco, que era uma oficina de automóveis, né? Uma oficina mecânica. E chegando lá, um cara pegou e me conheceu e falou: você que é o Marcos da Mactiva? Rapaz, não vou falar para você, a minha sogra tem uma máquina sua, que comprou faz 4 anos. Olha, quando ela comprou a máquina, ela xingava tanto a sua empresa, xingava tanto você, que ela queria devolver, ela chegava a chorar, que não conseguia produzir, que estava perdendo dinheiro. Agora, eu falei, isso, mas faz 4 anos, ela tem a máquina até hoje? Tem. Ela produz, agora produz. E hoje, ela quer ficar sem a máquina? Pelo amor de Deus, tirar aquela máquina dela lá. Aí que ela chora. Aí que ela vai chorar. Não fica mais sem máquina de forma alguma. E outra coisa, né, Jonathan, que você que anda bastante ensinando clientes mais que a gente hoje, fala a verdade, como até você citou uma hora aqui, né, que você ia na fábrica do cara, certo? Do cliente, chegava lá, era na garagem, na sala, muitas vezes. naquele quartinho do fundo, sabe? Muitas vezes. E depois de 1 ano, 2 anos, a gente volta, tá aquela fábrica enorme, bonita, né? toda higienizada, tudo certinho, sabe? Exatamente. Nossa, é uma satisfação tão grande pra gente, sabe? Que eu fico sabendo essas histórias, né? Que a gente fica sabendo. E isso aí tem um fundamento. Sim. Porque, como eu falo, eu já cheguei a presenciar clientes assim que tinham 120 pessoas trabalhando na produção de salgados, né? E quando com a aquisição da máquina, com a máquina rápida, apenas 6 pessoas trabalhavam nessas máquinas aqui. Sim. E essas 120 pessoas, é lógico que algumas foram descartadas, né? Não foram dispensadas, mas a grande parte ele usou para fabricar outros produtos, com outros tipos de produtos. Conseguiu atender mais remanejou, gente. né? Remanejou. É uma coisa que eu falo para muitos clientes. E às vezes assim, o cliente o nosso cliente quando adquire uma máquina, não é a intenção dele mandar ninguém embora. É exatamente A produção. fazer produtos novos, sabe? Aproveitar aqueles bons funcionários, aproveitar os funcionários que já têm alguma experiência para fazer novos produtos, sabe? Sim. E isso aí dá e a gente chega lá depois, o cara já cresceu, já está grande, bem grande com a aquisição da máquina. Ou seja, a fábrica dele, fabricando novos produtos, ou até uma quantidade muito maior de salgados, né? Sim. Isso é muito prazeroso para a gente. O pessoal fala, seu Marcos, fala assim, hoje, com a máquina, eu consegui remanejar meus funcionários, agora eu faço uma fogaça, faço um assado, porque hoje o assado tá bem manual, né? Então, sempre foi, né? Então, agora eu consigo focar mais no assado, focar em venda, né? Eles remanejam e colocam em outros lugares, né? E, de vez em quando, aí, eu preciso de uma ajuda, a Bia vai junto comigo, né? Então, eu tô arrumando uma máquina, a minha parceira. Então, eu tô arrumando uma máquina, ela tá conversando. E quantas vezes eu já não ouvi, né, na conversa, falar assim, olha, Beatriz, tá vendo essa máquina? Essa máquina pagou faculdade de três filhas minhas, essa máquina. Outro já fala assim, essa máquina já me deu 2 casas, essa máquina, né? Então, é muito bacana de você estar num cliente e ouvir isso daí, né? Ter esse feedback do cliente, ver que a máquina trouxe um resultado muito excelente aí e tá podendo fazer a pessoa tá evoluindo cada vez mais. Porque ele compra já pensando nisso, né? Mas vale salientar que se ele comprar a máquina, jogar um pano em cima e colocar no cantinho ali, não vai dar resultado, exatamente, né? Exatamente. Não, mas é muita pessoa que você vê que trabalhou. Não faz nada. Ninguém vai. Não é porque tem a máquina que vai deixar de trabalhar, né? Sim. Não, mas fala assim no sentimento, né? Aquele cliente que já tem 4, 5 anos a máquina, você vê que já trabalhou um certo tempo e olha para a máquina e fala assim, olha, 5 anos, primeira vez que eu estou fazendo uma manutenção nessa máquina. Tanto dinheiro que ela já me trouxe, né? Tanta coisa boa que ela já fez, então... E é bacana você ver o cliente sentir agradecido, assim, né? Bacana. E, Jonathan, às vezes eu fico aqui na fábrica, não fico com os clientes, mas às vezes chega o cliente e fala assim, não, eu quis vir trazer aqui para conhecer, porque, olha, gente, a máquina está funcionando bem, mas eu vim trazer ela aqui para vocês darem uma olhada, fazer uma revisãozinha, porque ela eu não quero garantir, que ela quebre. É a preventiva, né? Ela não quebra, é uma preventiva. Faça aí a preventiva, tá? Gente, muitas vezes a máquina, eu falo para o cliente, mas quanto tempo faz trabalho? 6 anos. Porque toda a máquina tem lá no Ministério, a gente sabe quando foi feita tudo, né? Mas na hora que a gente vê que a máquina foi 6 anos trabalhando,
em estado de nova. Zé, isso também a gente dá parabéns para o cliente, para o funcionário dele, né? Ele cuidou bem, soube trabalhar, que isso depende muito de pessoa para pessoa também. Exatamente, eu ia falar sobre isso também, né? A máquina também ela não faz tudo, precisa de um cuidado, precisa de uma atenção, né? E você, Jonathan, em relação até isso, né? Os cuidados, o que você tem de dica para os clientes em relação a isso, a utilização e tudo mais? Isso, a gente fez algumas lives aí, tá no canal da Mactiva, né? E assim, a lubrificação, né? Tá trabalhando com ela sempre a cada 3 a 4 meses aí fazendo a lubrificação nas engrenagens, né? Fazendo a lubrificação dentro dela, em questão de excêntrico. É cuidado de que cada cliente tem que ter, entendeu? Então, limpeza, tá limpando ela certinho, né? Não tá jogando água por cima, componentes elétricos, né? Tá limpando... Eu falo para todo cliente, seu Marcos, tem cliente que assim, que tá com a máquina faz 3, 4 meses, começa a sair rebar. Eu falo, mas como que tá o seu cuidado? É o que eu falo, o seu molde, ele é igual uma faca, né? Você tem que tomar muito cuidado com a afiação do seu molde, né? Por quê? Você limpando bem ele, não batendo ele, é molde para a vida toda, entendeu? Então, é esse cuidado que tem que ter, não deixar bater, jogar as peças. Depende do cliente também, né? Depende muito do cliente, né? Então, tem cliente que já sabe, né? Funcionários, né? Trabalho excessivo, então acaba batendo, danificando uma ponta, alguma coisa. Mas se tiver o cuidado necessário, com peças, tudo certinho, é bem difícil aí ter questão de desgaste, né? Pelas peças de PAD, né, seu Marcos? Isso, e vale a pena que o PAD, que é o material dos moldes, é um material assim, bem resistente ao atrito. Porque ele lá trabalha um em contato com o outro, né, que a gente fala atrito com o outro, mas ele é um material totalmente deslizante, né, e bem resistente ao atrito. E a substituição de moldes, a gente ocorre muitas vezes assim, no caso de perdas de uma peça de molde. O cara ele tem 6 peças. Infelizmente, eu não sei o que acontece, que muita gente vai e perde uma peça. Joga fora, quantas vezes joga fora. Coloca no lixo. Infelizmente, o lixo foi lá, colocou no lixo por engano. Mas o lixeiro veio lá e pegou o lixo, que é o serviço dele, e levou embora. Não tem o que fazer. Aí, no outro dia, o cara procura. Cadê o molde? Não tem. Aí tem que comprar. E, infelizmente, a gente fala assim, o molde, hoje está mais fácil, né, que a gente já tem os moldes injetados, né? Mas antes o molde era todo usinado, era um processo trabalhoso, mais demorado. Então, já trabalhamos, mas pode ter certeza que já diminuiu muito o preço de um molde. Nos processos produtivos, as máquinas que a gente tem hoje para produzir o molde são máquinas de altíssima tecnologia, né? Ultras modernas, que fazem o serviço muito rápido e com qualidade. E não só o custo também, né, seu Marcos? Esses moldes novos vieram com uma qualidade de produção muito grande, né? Os clientes, eles voltaram para elogiar muito isso, porque o salgado fica perfeitinho, né? Perfeitamente. Show de bola. A gente está trabalhando aqui para dar sempre o melhor para o cliente, né? Então, e realmente tem tido muito sucesso esses moldes novos. Com certeza. Perguntando uma pergunta assim para vocês dois agora. Tem muito cliente que tem máquina antiga e tudo mais. Quando o cliente chega... O que vocês pensam, assim, quando o cliente quer fazer um upgrade na máquina? Isso dá para fazer? Tem máquina que sim, tem máquina que não? Como que é essa assistência que a gente dá se o cara quer continuar com a máquina, mas quer uma máquina mais produtiva? Como que funciona isso? Bom, isso daí é perfeitamente viável, né? Quando o cara já comprou uma máquina bem estruturada, tipo aquelas SR, nossa, lá, aquela... A Premium, né? A Premium, né? Então, a Premium, ela tinha máquinas de 2.000, 3.000, 5.000 e 10.000 salgados. Sim. Eu consigo pegar a de 2.000 e passar para 10.000. Por quê? Porque ela está com uma estrutura, 10.000 salgados de 30 gramas. Então, ela já foi feita uma estrutura para fazer isso daí. Mas, agora, aquelas que são simples, uma Magic, eu não consigo pegar uma Magic, né, ou uma Favorita, e passar assim, a fazer um upgrade muito grande para ela. Por quê? Porque é uma máquina pequena, de uma estrutura assim, frágil, né? Sim. E que vai trabalhar naquele ritmozinho dela contínuo, original, pequeno, numa alta produção. Então, eu não consigo fazer assim um upgrade muito grande. Agora, nas modelos Magics, né, atual New Magic, e Magics, certo? E SR, essas a gente consegue fazer uns upgrades. Nem sempre, eu acho que, por exemplo, uma Magic
5.0, que veio só o motor. Para a gente fazer o upgrade, ele custa um pouquinho caro, sabe? Mas é perfeitamente viável. Conseguimos fazer esses upgrades. E nós já fizemos muito isso, tá? E o que a gente recomenda, às vezes, ao invés de fazer o upgrade, compra uma máquina nova e pode ficar com uma de reserva. Por quê? Porque a máquina quebra. Não é isso, gente. É que quando a gente começa a crescer, certo? Eu não sei porque todo mundo está produzindo, pelo menos me conta se já existiu alguma fábrica que você não foi, o cara está produzindo lá um tipo de salgado, chega lá o cara da produção lá de venda e fala, olha, eu preciso de tal coisa. Esse eu não tenho. Né? E hoje a produção é só de coxinha. Hoje a produção nós vamos fazer de coxinha. Nossa, eu estou precisando do quibe. Eu não posso parar o quibe para fazer. Então, às vezes, o cara com uma outra máquina já consegue produzir lá. Né? Então, isso é muito bom. Às vezes, o cara, ao invés de gastar dinheiro com o upgrade, ele já gasta um pouquinho mais, compra uma máquina nova e deixa uma lá, porque é acreditado. Quem tem uma não tem nenhuma. É um investimento, né? E é um investimento, com certeza, que é muito certo. E lembrando também, né, São Marcos, que o upgrade, fala assim, o upgrade não é só velocidade, né? Hoje, um upgrade, você pode estar adquirindo hoje um conjunto nosso lá de duplo recheio para estar colocando na sua máquina. Eu quero fazer um upgrade, quero colocar uma empanadeira, comprar uma empanadeira nossa para fazer um upgrade na sua produção. Sim. Hoje temos também a esteirinha, né, Seu Marcos? A esteira, tem máquinas que não tem a esteira. A minha não tem uma esteira, mas vou fazer um upgrade, vou comprar uma esteira para colocar no meu conjunto, né? Então, o upgrade também tem essas opções aí. Então, Jonathan, na Alimac ali em São Paulo, o que você acha que é o grande diferencial da Mactiva ter uma assistência técnica ali em São Paulo? Exato. Hoje a Mactiva, né, com a Alimac ali em São Paulo, fica muito bacana a gente estar perto de todos os clientes. Como São Paulo é um polo muito grande, né, São Marcos? Muita pessoa, muita máquina. E ter essa assistência ali perto para estar o mais rápido possível conseguindo ir na casa da pessoa, visando não deixar a máquina parada, precisando de uma peça, igual o seu Marcos acabou de falar aqui, muita gente, joguei uma pecinha no lixo. E por uma pecinha aí a pessoa fica parada, né? Então, a gente tendo essa peça, a pessoa pode retirar, né? Hoje, lá em São Paulo, os motoboys, o cara pediu um motoboy ali, né? Meia horinha, uma horinha, tá na casa do cliente, entendeu? Então, isso aí facilita muito para o cliente não estar precisando fazer um pedido na fábrica, enviar por Sedex, que isso gera um tempo maior, né? A gente estando ali consegue dar esse suporte mais rápido aí para o cliente, né? Coisas aí que creio que só a Mactiva tem aí em São Paulo, essa assistência técnica aí, autorizada. E quais são os principais desafios assim que você e a Bia encontram, mesmo ali estando em São Paulo, no Grande Polo, né? Com certeza algum desafio deve ter. Você já teve alguma vez? Desafio, assim, graças a Deus aí pela minha experiência, né? Algumas coisinhas a gente tem uma dificuldade, mas nada que a gente não consiga resolver, tá fazendo, né? Mas acho que o desafio maior, assim, eu e a Beatriz, né? Acho que tá longe dos nossos pais, né? Que eu sou muito apegado aos meus pais, os pais dela, né? Então, acho que falar assim... Nem fugir um pouco do profissional, mas o desafio nosso foi isso, tá longe. Vencer a saudade. Esse é um desafio assim, pessoal, até um dos grandes motivos que a gente agradece ao Jonathan Cabia de estar lá fazendo serviço, que eu sei o quanto é duro isso, tá? Mas o grande desafio que a gente tem, Jonathan, pelo menos eu aqui na parte lá, que a gente entra muito em contato com os outros técnicos, é quando a pessoa acha que a máquina está com um problema. Sim. Gente do céu. Realmente. É um problema, porque a pessoa chega e fala que vai entrar no Procon, que vai falar, até você falar assim, olha, o problema é a pecinha que está atrás da máquina, sabe? E isso... É só virar a chavinha. Jonathan, acontece muito com os outros técnicos. Acontece isso com você também? Bastante. Tem vezes do cliente se irritar bastante comigo e a gente fazer uma chamada de vídeo e a máquina ou não tá ligada à chave geral ou nem na tomada já aconteceu. Né? Então, é por isso que eu falo para todo cliente, mantenha calma, né? Vamos verificar, vamos testar, né? Vamos fazer passo a passo aí que eu tenho certeza que a gente vai conseguir resolver. Mas tem muita gente aí que tem esse problema mesmo, seu Marcos.
Uhum. E às vezes o que acontece também muito, né, que o cara fala, ó, um defeito que aconteceu aqui, ele acha que é aquilo, e para a gente explicar que não é aquilo, você fala, não, esse defeito não pode ter acontecido, não tem como acontecer. Uhum. Não, mas ele é esse. Aí você vai analisar a fundo, ele não quer dar informação, aí, no fim, a hora que você descobre, é outro problema, o problema é outra coisa, está longe do dele, simples, sabe? Ou até do que ele pensava, né, que era. Não, às vezes, por exemplo, essa semana aconteceu lá que um cara falava, ó, entortou a pá, sabe? Eu falei, mas não pode ter entortado essa pá, gente, a mexedura de uma macieira, né? Eu falei, não, porque está pegando na lateral. Eu falei, mas não tem como pegar na lateral, não tem como, não entorta essa pá. Não, entortou, aí pega na volta toda. Eu falei, mas não tem como entortar essa pá. Bom, tá bom, vamos dar uma olhada. Aí foi um técnico lá, eu vi que era o cabeçote que tinha soltado lá o parafuso, uma máquina, se desalinhou. Aí ele pegava de um lado, na lateral da panela, e do outro lado ele pegava no fundo. Dava a impressão que estava pegando por inteiro. Mas ninguém teve assim, ó, a preocupação de olhar e falar, nossa, a cabeçote da máquina está torto. Soltou. Não conseguiram. Aí, o problema era o batedor. O problema não era nem o batedor. Por ele já era o batedor. Foi lá, apertou um parafusinho, pronto, acabou. Coisa que a gente teve que deslocar um técnico, certo? E aí você vai, aquela história, né, do martelinho lá no navio, né? Aí você vai cobrar a hora do técnico para que ele saiu daqui, deixou de funcionar, você tem que cobrar. Quilômetros rodados, pôs um carro na estrada, correu perigo de vida, e não sei o que tem. Isso custa caro para a gente. Até fica sem almoçar, às vezes, né? Para poder cumprir com a carga horária do cliente. Isso aí é o de menos. Eu nem conto que tem, né? Porque os nossos técnicos, graças a Deus, já todos sabem disso daí, que só vão comer, se alimentar depois da missão cumprida, sabe? Nunca vi isso de um técnico. E principalmente quando nós estamos, né, indo em clientes que trabalham com alimentação, chega lá, nem que for a massa crua, a gente come. Vou apertar uma coxinha para você. Não, isso aí, de alimentação, graças a Deus, eu não posso reclamar, não. Porque sempre também, vamos falar assim, ó, muitas vezes o cliente nos recebe até com, a gente fala assim, com pedras e pauladas, né? Aí, a hora que a gente chega, mostra para ele, você estava enganado, olha, a máquina está aqui, a máquina está bem. Depois que ele vê funcionando, aí ele abraça, já melhorou o ambiente. Já ajuda, né? Tem cliente que é um pouco mais nervoso, mais ríspido no telefone, mas sempre quando chega assim... chego na casa, é outra pessoa, você já vê que... E já vai, resolve o problema, né? E a gente até entende, né? Tá parado, tá um pouco nervoso. Aí eu falo, não, calma, vai ser resolvido, vamos fazer da melhor forma, né? Até porque tem cliente que se dá muito bem no online, que a gente consegue fazer o atendimento e assistência, mas tem muito cliente que também quer vir até nós, né? Tanto é que tem cliente que vai na Mactiva, cliente que vai até vocês para retirar a máquina também, né? Então a gente tem que atender todo tipo de público. E é uma coisa Bia, que eu passo para todo cliente. Eu falo, mas vou ter que abrir a máquina, eu vou ter que fazer essa manutenção. Eu falo assim, olha, eu sei que você está precisando trabalhar, né? E hoje a Mactiva tem uma máquina que é bem didática e simples, né? Com componentes simples no mercado, que você consegue achar em qualquer lugar, né? Qualquer lógica de eletrônica, elétrica, você consegue achar esse componente. Então eu falo, vamos abrir, porque a gente envia o técnico. Mas isso daí tem uma demanda, a gente tem um agendamento para enviar, talvez você fique parado algum tempo. Então, dependendo do lugar, né? Então, eu falo para o cliente, vamos abrir, eu vou auxiliar você, né? Talvez é uma regulaginha, a gente já vê, faz a regulagem, alguma pecinha. Tem muito cliente que assim, tá lá no Manaus, né? Ou no Amazonas, muito longe. Abre, é um micro, né? É um micro, um sensorzinho. A pessoa consegue, é esse micro, né? Se você quiser, a gente envia. Mas para resolver, se você for numa eletroeletrônica, você vai conseguir comprar. No mesmo dia resolve. A gente faz o reembolso para você pode ficar tranquila, né? Mas trocando, você vai conseguir. Não, agora que eu tô indo, adianta. Pode deixar, eu vou lá. Vai dar 10 minutinhos, fui, achei. Então, vamos colocar aí. Coloca... Funcionou? Nossa, era isso mesmo, John. Tá resolvido, né? Então, tem quem precisa trabalhar, né? Então, a pessoa vê o que ela tá precisando, né? Fala assim, não, vamos resolver, vamos fazer da melhor forma para produção.
Sim. Seu Marcos, agora uma pergunta para o senhor. O que o senhor tem aí para o futuro para a Mactiva? O senhor pensa em máquinas maiores? Quais são os planos para o futuro? Olha, estamos aí para lançar algumas coisas novas, né, alguns produtos novos, certo? Mas como é tudo Eu já fico curiosa, hein? Eu sei. Mas como é tudo, assim, vamos falar, ainda desenvolvimento, que a gente gosta de ter certeza para colocar o produto funcional. Sim. Então, nós temos lá primeira coisa, estamos tentando consolidar a 5.7, que já é uma máquina consolidada. Inclusive, o dono que trabalha diretamente com os clientes já falou hoje aqui para mim, olha que máquina maravilhosa, que coisa boa que ficou, simples de se trabalhar, né? Para um pouquinho para acabar com aquele paradigma que essa máquina é muito difícil de trabalhar, então já veio uma máquina que facilitou muito para você trabalhar. E tem a máquina aqui que nós estamos lançando aqui, mas é tudo na produção de salgados. Eu acho que para daqui a uns 60 dias nós vamos ter uma novidade, tá? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, exatamente, então. Que eu já estamos construindo, né, alguma coisa assim. O mercado está pedindo um novo produto, um novo tipo aí de máquina. Então, nós estamos tentando atender o mercado mais uma vez. Importante falar também que antes de qualquer lançamento, a gente faz toda a equipe entender e por isso que eu não quero nem testar. falar do que se trata aqui, sabe? Porque senão a gente alimenta esperanças aí de um povo. Enquanto não estiver completamente consolidado, testado, alguma coisa, a gente não lança no produto. Tá? Isso mesmo. Responsabilidade com o cliente em primeiro lugar, né? Exatamente. Gente, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Tem alguma história, alguma coisa que vocês querem conversar mais um pouco? Não, o que fica legal vamos falar assim, como o Jonathan falou uma hora aqui, né? Olha, dessa máquina eu já paguei 3 faculdades, né? Mas, gente, eu também que eu acho até uma história legal, que uma vez um cliente, né? Ele comprou a máquina e depois de uns 3 meses, quando eu fui lá, eu entreguei a máquina num fundinho de quintal lá, sabe? E depois de uns 3 meses eu fui, ele já estava construindo um barracão. E a hora que eu voltei, Bia, esse cara veio, ele me abraçou, chorou e falou assim, olha, foi Deus que colocou você na minha vida. O meu filho nunca quis trabalhar, nunca quis me ajudar aqui na fabricação manual. No dia que você veio aqui, entregou essa máquina, de lá para cá ele começou a me ajudar. É ele que opera a máquina, é ele que produz os seus salgados. E se a gente está com essa melhora aqui, a ajuda era do meu filho, que o meu filho era assim, meio revoltado com a vida, que não, né? Então ele voltou a trabalhar. Então, o que eu penso nisso? Parece que foi até uma união da família. Eu não sei porque isso foi um depoimento de um cliente que isso aconteceu em 2011 e ficou marcado na minha cabeça até hoje. Então, eu sempre lembro dessa história, sabe? E sei que hoje esse pessoal está muito grande lá, fazendo muito tipo de salgados, né? Eu não gosto de falar quem é, porque fica chato. Mas é uma história que fico me lembrando há muito tempo, que além de tudo, certo? Iniciou uma pessoa a trabalhar, sabe? Um jovem a trabalhar, sabe? Então, a Mactiva vem para realizar sonho, para treinar empreendedores, né? Para trazer empreendedores para o mercado e para a união. E para a união também. E também a gente fala assim, como eu falei, facilitar a vida das pessoas que produzem esse tipo de alimentos, né? E que tem esse tipo de negócio. Bia, é muito bom. Né? Tanto é que eu estou aqui, já era para eu ter parado de trabalhar, me aposentado, descansado um pouquinho, né? Não consegue. não consigo, porque a gente vê esses fatos, né, que motivam a gente a cada vez mais. Sim, com certeza. Você, Joe? Eu queria, né, agradecer muito ao seu Marcos, né? Porque hoje estou nesse ramo de salgados, né? Tudo que eu sei hoje, né? Muita coisa que eu sei hoje foi o seu Marcos ali. Quantas vezes, né, seu Marcos? 11 horas. Já chegamos a sair até 2h30 da manhã da empresa já, né? Nossa. Fazendo teste, o senhor lembra? Eu acho que eu já varei noite já. Pegava aquelas pizzas, jogava na mesa assim, comia as pizzas, tem que fazer máquina. Trabalhar. Vamos. Então, de pouquinho em pouquinho, né, que a gente foi vindo e adquirindo experiências,
né? E hoje lá em São Paulo, muitos clientes que eu vou, o seu Marcos está lá ainda, o seu Marcos veio entregar uma máquina aqui para mim uma vez, ele mesmo é o dono. Eu falei, o seu Marcos é dono ainda, e ele tá trabalhando, tá lá ainda. Então, saber que a gente tá lá levando o nome da Mactiva, né? E creio que fazendo um serviço bom, né? E levando o nome da Mactiva aí para cima, fico muito feliz. Muito obrigado, viu, seu Marcos? Não, sempre eu que agradeço, Jonathan. Eu que agradeço, sempre porque sozinho ninguém faz nada. Precisamos de pessoas que realmente ajudem a gente, tá? Quem entra lá, que vista a camisa, tá? A oportunidade está com as pessoas, né? A oportunidade está com eles, mas a gente precisa das pessoas. Sim, né? Precisamos de todos, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, pegou as dicas, entendido também como a Mactiva começou, como a Alimac começou. E lembrando que a Mactiva tá em Limeira, no interior de São Paulo. O Jonathan tá lá em São Paulo. E a gente tem outros técnicos espalhados, né, pelo Brasil, que podem ajudar todos os clientes. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse novo episódio. E vem muitos episódios ainda por aí.